Segundo Crônicas, capítulo 26, diz assim: Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus. Destruiu as muralhas de Gate, de Jabiné e de Asdod. Construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefalá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha o incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali
e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E, por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram: ele era leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou o portão de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre a muralha de Ofel. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e o derrotou, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. E eles lhe trouxeram isto também no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos demais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros que foram levados para Damasco. Acais também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120.000. Todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicri, homem valente de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, e Azricão, alto oficial do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos que levaram para Samaria. Havia em Samaria um profeta do Senhor, cujo nome era Oded. Ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e lhe disse: Eis que o Senhor, o Deus dos seus pais, ficou irado com Judá e os entregou nas mãos de vocês, e vocês os mataram com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e as suas escravas.
Será que vocês não são culpados diante do Senhor, seu Deus? Agora escutem o que vou dizer e mandem de volta os prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vocês. Então alguns dos chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da guerra e lhes disseram: não tragam esses prisioneiros para cá, porque vocês estão querendo aumentar ainda mais os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A nossa culpa já é grande e o furor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os prisioneiros e o despojo diante dos chefes e de toda a congregação. Os homens que foram citados nominalmente se levantaram, cuidaram dos prisioneiros e, com as roupas que estavam no meio dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes roupas, sandálias, comida, bebida e os ungiram. Fizeram montar em jumentos todos os que estavam fracos e os levaram até Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acais mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque de novo os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus atacaram as cidades da Cefalá e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias e Ginzo e suas aldeias, e ficaram morando ali. Porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acais, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser, da Assíria, atendeu o pedido de Acais. Porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior, porque Acais pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Assíria. Porém isso não lhe serviu de nada. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Acais ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Quanto aos demais atos de Acais e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acais morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E vamos a Jonas. Jonas, capítulo 2. Jonas 2 diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo?
As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.